Aleluia. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Marcos, capítulo de número 7. Doce presença. Elema Yosser que amandorabash. Alamaragasuria labai. Elebawa suri mindawa kanandorema. Aui ilawe. Etwi ilai bawandaraga suyiri mawasandarama. Alabarakandorema. Marcos, capítulo de número 7. Capítulo 7, verso de número 31 adiante. Que diz assim: tornando ele a sair dos termos de Tiro e Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, meteu-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E, levantando os olhos aos céus, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E, levantando os olhos aos céus, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhe que ninguém o dissessem, mas quanto mais lhe o proibia, tanto mais o divulgavam. E, admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Eu quero ler mais uma vez o verso de número 34, que diz: e, levantando os olhos aos céus, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. Somente até aí. Fecha a tua Bíblia, coloque no teu assento, feche os teus olhos, curve a sua cabeça. Jesus, rendemos graças ao teu nome. Tua presença é real neste lugar. Podemos sentir tua graça, a tua presença nos envolver nessa casa hoje. Deus, eu não sei o que o Senhor tem
a nos falar, a tratar conosco. A única coisa que eu peço é que de fato o efatá do Senhor aconteça na nossa vida nessa noite. Hoje é o último domingo, Pai, do mês de outubro. Dia 29 de outubro de 2023. Nós passamos esse mês, falamos sobre portas, sobre honra, e em tudo nós vemos o Senhor. Deus, mas nesta noite tem pessoas que estão aqui, que vieram aqui em busca de socorro, Pai. A alma grita. O pai não sabe, a mãe não sabe. A única companhia é o travesseiro das madrugadas que são molhados pelas lágrimas. Ela é machora bacana. Busca por resposta, mas a resposta não vem. Mas hoje entrou aqui em busca de uma resposta. Veio neste culto, Deus entrou aqui hoje, dizendo: se o Senhor não falar comigo hoje, eu largo tudo. Deus, é por isso que eu peço a Ti, que esse último domingo do mês de outubro seja marcado de fato pelo efatá do Senhor. Que seja o domingo do abra-te. Que o Senhor venha abrir os nossos ouvidos, que o Senhor venha abrir os nossos lábios para proferir e declarar aquilo que o Senhor vai fazer. Pai, fala conosco, é o que nós oramos e já te agradecemos em no nome de Jesus. Amém. Se assente. Queridos, eu estava essa semana fazendo de fato uma retrospectiva sobre tudo aquilo que Deus vem falando conosco durante, em especial, esse mês de outubro. Sobre Deus marcar o mês, sobre honra, sobre porta. E domingo nós pensamos e refletimos por alguns minutos e saímos daqui na certeza e na convicção de que Jesus, ele chega. Ele chega, ainda que quando a gente acha que ele não mais vai chegar, mas ele chega. Ainda que ele chegue primeiro para frustrar as nossas expectativas, mas ele chega. E pensando acerca de tudo isso, eu falando com Deus e falando: Deus, o que eu vou pregar domingo? Porque parece que tem dias que
a Bíblia fica pequena. Os companheiros de altar, Michel, que está ali, que professor da EBD, sabe muito bem do que eu vou dizer. Tem dia que parece que você vai ler, você não... Parece que some tudo. E eu comecei a falar com Deus, dizendo: Deus, o que eu vou pregar? Em especial esse último domingo. Nós já falamos acerca de tanta coisa. E a gente se preocupa muito sobre aquilo que vai pregar. Porque não é acerca de falar, sobre falar acerca do que a gente sabe, do que a gente conhece. Mas é pregar aquilo que Jesus quer ministrar sobre nossa vida. E eu falando com Deus essa semana, esse texto falou muito forte ao meu coração. O Rafa, eu estava olhando para esses poucos versos, mas esse verso de número 35, ele saltou diante dos meus olhos, quando Jesus ele vai usar essa palavra efatá, e que o próprio versículo ele já dá o significado, a tradução, abra-te. Eu fui ler esse fato, o ocorrido, e é um testemunho, um milagre que Jesus faz, em poucos versículos daquilo que Jesus decide fazer na vida de um moço. Esse moço ele vive em uma região distante. Jesus, a princípio, só para a gente entender o que Jesus está fazendo, onde Jesus estava, há alguns versículos antes, se você voltar comigo, você vai ver que, a partir do verso de número 24, você vai encontrar que Jesus ele está a caminho dessa região que no versículo que a gente começou dizendo que Jesus está saindo. Nós começamos a ler que Jesus está saindo da região de Tiro e Sidom. O verso de número 24 vai dizer que Jesus ele está a caminho, ele está entrando nas regiões de Tiro e Sidom. Ou seja, ele passa as fronteiras, ele ultrapassa as barreiras e ele decide ir na região de Tiro e Sidom. Algo muito interessante, depois você lê com mais calma em casa, a epígrafe do texto acima vai dizer que é acerca da mulher cananeia. O verso de número 24, Marcos vai começar a descrever a história de uma mulher. E todas as vezes que vai falar acerca desta mulher, a situação dela vai complicando cada vez mais. Porque enquanto Marcos vai falar que ela é uma mulher cananeia, Mateus complica dizendo que ela é uma mulher cirofenícia. Vai dificultando cada vez mais a situação dela. Jesus ele decide ir nessa região e Jesus entra dentro de uma casa. E o texto é claro em dizer que Jesus ele entra nessa casa e o desejo de Jesus é ficar anônimo. É passar despercebido naquela região. É estar nessa casa, mas sem ser incomodado. Jesus entra na casa. E quando Jesus está dentro dessa casa, nessa região, o texto diz que uma mulher fica sabendo que Jesus está lá. Algo muito interessante é o que o verso de número 25 vai dizer. Vai dizer que ouvindo falar dele, ela decide ir onde Jesus está. Repita comigo, ouvindo falar de Jesus, ela foi até ele. Algo muito interessante, porque ela ouve falar de Jesus. E quando ela ouve falar de Jesus, ela tem um problema dentro da casa dela. E o problema dentro da casa dela está na filha dela. A filha dela está tomada por um espírito imundo e aquilo toma tanta... O coração dela fica tão aterrorizado que ela deixa a filha
esquece de tudo, a região que ela está vivendo, e ela vai em direção a Jesus. Quando ela vai em direção a Jesus, Mateus vai falar muito mais detalhado acerca desse texto. Ela grita para Jesus, e a forma com que ela se apresenta para Jesus é que chama muita atenção. Porque ela grita para Jesus mais ou menos assim: Senhor, filho de Davi. Senhor, filho de Davi. Ou seja, palavras esta usada na boca de alguém que é crente é muito fácil, é muito simples, muito comum. Mas essa mulher que está pronunciando essa palavra não era alguém que simpatizava tanto. Só que essa mulher, ela sai em um ambiente totalmente desfavorável, contrário a Jesus, e ela grita Senhor. A primeira palavra que ela decide gritar é Senhor, pastor Valmir. E isso é tão interessante, e aqui ela começa a revelar o nível de importância que ela está dando para Jesus. Irmã Antônia, só para a gente entender, ninguém poderia ser chamado de Senhor naqueles dias. Se alguém fosse chamado de Senhor, a não ser a autoridade máxima daqueles dias, poderia, se tivesse 2 ou 3 testemunhas que ouvissem outra pessoa ser reconhecida ou chamada de Senhor, essa pessoa poderia ser levada à morte. Só que essa mulher, devido ao problema que ela tem dentro de casa, irmã Carla, ela não se importa com isso. Ela diz Senhor, e ela continua dizendo assim: filho de Davi. Pastor, não entendi. O que nos dá a entender dentro desse texto é que ela sabe com quem ela está falando. Jesus vai para uma região na contramão daquilo que ele está acostumado a andar, e mesmo indo numa região totalmente desfavorável, tentando ficar escondido dentro de uma casa, uma mulher entra nesse ambiente e revela para Jesus, dizendo: o Senhor está no ambiente escondido, o Senhor está no ambiente que vai na contramão daquilo que o Senhor faz, daquilo que o Senhor prega, mas eu sei quem é o Senhor. Eu sei quem é o Senhor. Então ela diz: Senhor, filho de Davi. Oh Jesus, socorre-me. Eu gosto da expressão que Mateus vai dizer. Ela vai pedir socorro para Jesus. Isso é lindo, por quê? Porque ela está deixando tudo para trás. Ou seja, ela está colocando tudo que ela tem em risco, mas ela está colocando em risco por uma boa causa. Ela está colocando em risco, Adonis, pela filha, pela casa, pela família. Ou seja, em outras palavras, ela está dizendo assim: eu estou colocando em risco, mas eu estou colocando na mão de quem pode resolver o meu problema. Eu vou dizer de novo. Ela está dizendo: eu não estou colocando na mão de qualquer um. Ela está dizendo: eu estou tirando de casa e eu estou colocando na mão daquele que de fato pode resolver o problema da minha casa e da minha família. E quando ela chega diante de Jesus, ela diz: Jesus, socorre-me. Ah, como é linda essa expressão. Porque às vezes a gente se apresenta diante de Jesus e a gente quer bancar o super-herói, pastor Valmir, diante dele. A gente quer esconder nossas fraquezas e as nossas necessidades. Mas essa mulher nos ensina que quando a gente se apresenta diante dele, a primeira coisa que ela faz é: eu sei quem o Senhor é. Ela vê que Jesus está na casa. A primeira coisa que ela faz é: eu sei que ele está na casa. O primeiro ponto é esse: eu vou porque eu sei que ele está lá.
O segundo ponto é, eu pouco me importo da forma com que as pessoas vão achar como eu trato ou como eu chamo ele. Então ela chega e diz assim: Senhor, filho de Davi. Alguém poderia dizer: ô irmã, é exagero. Se alguém ouvir a senhora falando desse jeito, pode dar problema para a senhora. Mas ela olha e diz: pouco me importa com o problema que pode vir. Eu vim aqui porque eu sei que só ele pode resolver o problema que eu já tenho. Ela entra no ambiente que Jesus está. Ela lança aos pés de Jesus. E ela pede socorro para Jesus. Sabe qual é o nosso problema? Às vezes a gente sabe que Jesus está na casa. A gente sabe que Jesus está presente. E às vezes a gente não pede socorro para Jesus. Olhe para a pessoa que está do teu lado. Diga assim: aproveita. Não, desse jeito ele não vai acreditar. Diga: aproveita que você sabe que Jesus está na casa. Diga assim: pede socorro hoje. Pede socorro hoje. Ela olha e diz assim: socorro, Jesus. Aí, quando você começa a ler o texto, parece que Jesus está apertando ela. Está apertando ela ao ponto de falar assim: como Jesus é mau. Jesus olha para ela e diz assim, chega a chamar ela de cachorrinho. Não é justo eu tirar o pão da mesa e dar para os cachorrinhos. Mas a mulher, quando tem um propósito, presbítero Francisco, olha o que ela olha para Jesus e diz assim: mas até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Sabe o que essa mulher está dizendo? Ô Jesus, eu não preciso do pão inteiro não. Uma partícula dele já resolve o meu problema. Eu vou repetir isso. O que ela está dizendo para Jesus é: Jesus, não precisa me dar o pão inteiro não. Se o Senhor me der uma partícula, já muda a minha história, já resolve o meu problema. Então ela está dizendo para Jesus: pode me chamar de cachorrinho, pode me chamar do que o Senhor quiser, desde que o Senhor me dê a partícula que eu estou precisando. Eu sou tudo aquilo que o Senhor disser que eu sou. Eu estava lendo um artigo essa semana, presbítero Boni. Eu não vou me lembrar o nome agora, daquelas pessoas que trabalham com prata. É com ouro, né? É ouro, é. E perguntaram para ele quando é que ele sabe que a prata ela está pronta. Quando é que ela está pura, que ela não tem mais impureza nenhuma. Quando é que ela está pronta, preparada já. E a resposta dele foi fantástica. Porque diz assim: ela passa por todo o processo, e o processo é terrível. É fogo, é alta temperatura, e passa por todo o processo. Aí diz assim: mas como é que você sabe que ela está pronta? Ele diz assim: é que eu pego ela e eu vou em cima dela, e quando eu perceber que quando eu olhar para ela e ela estiver refletindo a minha imagem nela, eu percebo que ela está pronta. Aí ela não tem impureza nenhuma e ela já está preparada e pronta. Eu tirei uma lição de tudo isso, pastor Valmir. Eu falei: é por isso que a gente passa por prova. É por isso que às vezes Jesus, presbítero, bota a gente na prensa, no deserto, no vale, e a gente não entende o porquê. Passa a gente pelo fogo e a gente fica olhando: por que tanta prova, por que tanta luta? É mais ou menos Jesus dizendo para a gente: está no fogo. Por quê? Porque eu estou tirando impureza, estou purificando, E quando é que vai acabar tudo isso?
isso? É mais ou menos Jesus dizendo assim: quando eu olhar para você e perceber que eu estou me vendo em você, ou seja, você está refletindo a minha imagem. Eu vou repetir isso. Pastor, quando é que vai terminar isso? Quando é que vai terminar a minha prova? Quando é que vai terminar a minha luta? Quando é que vai terminar o meu processo? É quando Jesus debruçar em cima da gente, olhar para a gente e a gente refletir a imagem dele. Ele conseguir olhar para a gente, se ver na gente. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim: vai terminar a fase da luta, vai terminar o processo do fogo, quando a gente refletir a imagem dele. É isso. Essa mulher, ela passa por todo esse processo, e ela diz: eu preciso só de um pedacinho, já resolve o meu problema. Jesus olha, e Jesus dá uma resposta que muda. Jesus olha para ela. A de Mateus, a resposta de Jesus é fantástica. Mateus capítulo 15, verso 28, Jesus diz assim: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito contigo como tu deseja. Olha o nível de intimidade que essa mulher passa a ter com Jesus. Jesus olha para ela e diz assim: a tua fé é tão grande, que Jesus olha e diz assim: eu vou fazer conforme o teu coração está pedindo. Jesus olha e diz assim: volta para casa, porque quando você chegar em casa, a tua filha já vai estar sã. Ela volta para casa. A filha que quando ela saiu de casa estava com um problema, agora ela volta para casa. A filha está brincando de boneca, está brincando no quintal de casa, e ela volta falando que só Jesus cura, só Jesus salva, só Jesus liberta. Jesus está nessa região. Aí Jesus faz esse milagre. Aí Jesus tornando a sair. Aí Jesus vai sair. E algo interessante é que ele vai sair dos termos de Tiro e Sidom, ou seja, dessa região, e vai até o mar da Galileia. E olha o que o verso 31 diz: pelos confins. Repita comigo: confins. Ou seja, o que é confins? Um lugar extremo, distante, é isso, longe, afastado. Bom, vamos simplificar: um lugar que ninguém quer ir. Por quê? Porque é longe demais. Aí eu aprendo com Jesus que nenhum lugar é tão longe que ele não possa, ou que ele não queira estar. Jesus olha e diz assim: é longe, é distante, está na outra extremidade, mas ele diz: mas eu decidi estar lá. E quando Jesus decide estar nesta extremidade, longe, afastado de tudo, uma multidão vem. Pastor Valmir, e isso é interessante, porque a multidão, ela vem trazendo alguém. E quem é que ela vem trazendo? Ela vem trazendo um moço. E esse moço, ele não ouve, e ele fala com muita dificuldade. Algumas versões você vai encontrar que ele é mudo, e algumas versões você vai encontrar que ele fala com dificuldade. A minha está dizendo que ele fala com dificuldade. A multidão está trazendo esse moço. E algo que me chama muito a atenção e que me preocupa é que, se na história anterior uma moça ou uma mulher, uma mãe, ela vai até Jesus porque ela ouve falar,
Esse moço, ele vai porque ele é levado por alguém. Ele não ouve, mas ele é levado. Ele não consegue ouvir, mas alguém leva ele. Ele não consegue entender, mas alguém leva ele até Jesus. A multidão carrega ele até Jesus. E quando ele chega perto de Jesus, depois da multidão estar ciente do que Jesus acaba de fazer, o texto diz no verso de número 32, que a multidão pede para que Jesus coloque a mão sobre ele. Olha o que a multidão diz: Jesus, coloca a mão sobre ele. Jesus, esse moço, ele é surdo e ele fala com dificuldade. Então coloca a mão sobre ele. Ah, irmão, a gente falou que Jesus gosta de frustrar. E eu vou ter que dizer de novo que Jesus ainda continua frustrando. Por quê? Porque no verso de número 33, Jesus frustra a multidão de novo, irmão Antônio. Por quê? Porque Jesus não bota a mão. O texto diz, e tirando, repita comigo, tirando. Mais forte, diga, tirando a parte. Imagina a multidão. O moço no meio da multidão e todo mundo na expectativa daquilo que Jesus iria fazer, dizendo: Jesus vai colocar a mão. Ah, e se Jesus colocar a mão, alguma coisa vai acontecer. Aí Jesus diz assim: eu vou tirar ele daqui. E Jesus tira, e tira ele à parte. É mais ou menos assim: eu vou fazer, mas não vou fazer aqui, eu vou tirar e vou fazer um pouquinho mais afastado. Por quê? Porque Jesus não vai fazer do jeito que a gente quer. Eu disse isso e vou repetir. Jesus nunca vai fazer do jeito que a gente quer. E aí você vai entender o porquê. Porque no verso de número 32, a multidão pede para ele colocar as mãos. Mas olha o que diz o verso de número 33. E tirando a parte entre a multidão, meteu-lhe os dedos nos ouvidos. Pastor, não entendi. Jesus disse: eu não vou precisar botar a mão toda. Eu não vou precisar botar a mão toda. Não, é só o dedo. Lembra quando o povo estava para sair do Egito? Deus começa a mandar as pragas, pastor Valmir. Faraó fica desesperado, dizendo: o que está acontecendo? Quem é que faz isso? Aí chamam os magos, os videntes. E aí eles olham para Faraó e dizem assim: Faraó, isso não é outra coisa senão o dedo de Deus. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim: o dedo de Deus pode resolver muita coisa. O dedo de Deus é o mesmo que escreve. É aquele que escreveu. É ele, é o dedo de Deus. Então, o que Jesus está dizendo: eu não vou precisar botar a mão. Diz assim: vem para cá. Eu vou frustrar essa multidão, porque eu não vou fazer do jeito que eles querem, porque eu vou fazer do meu jeito. E o meu jeito pode traumatizar eles, então eu vou fazer do meu jeito, vem para cá. Então Jesus tira ele de perto da multidão. Jesus coloca o dedo no ouvido. Jesus bota a saliva na língua dele. E aí Jesus olha para o céu e diz: Efatá, abre-te. Efatá, abre-te. Pastor, não entendi. Sabe o que me chamou a atenção, Fábio?
é a forma com que Deus trabalha. Eu fiquei pensando, por que é que Jesus não faz ele falar primeiro, Carla, e depois ensina ele a ouvir? Mas Jesus vai no passo a passo. Jesus está ensinando, dizendo assim, antes de falar, tem que aprender a ouvir. Pega na mão da pessoa que está do teu lado e diga assim, antes de falar, tem que aprender a ouvir. Antes de falar, eu tenho que aprender a ouvir. Então Jesus olha e diz assim, primeiro é a audição, é a porta que vai receber aquilo que os céus vai liberar sobre ele para ele gerar. Você entende porque tem pessoas que a vida parece que não vai? Porque tem gente que parece que todo mundo é normal passar luta. Mas tem gente que parece que ouve o que Jesus fala por um ouvido e sai pelo outro. Aí Jesus faz algo interessante, porque o ouvido, ele abre. Mas depois você lê com calma, porque a língua, ele liberta. Olha o que o texto diz. Os ouvidos se abriram e a prisão da língua se desfez. Ou seja, a língua precisava de liberdade. Só que para mim ter liberdade na língua, primeiro eu preciso saber aquilo que eu estou ouvindo. Não dá para mim ouvir qualquer coisa que eu ouço não traz liberdade para minha língua. Ou seja, a fé vem pelo ouvir. Ouvir do quê? Ouvir da palavra. Ou seja, eu fico ouvindo tanta coisa, tanta ladainha de segunda a segunda, mas eu não consigo ouvir aquilo que Jesus fala para mim. Então Jesus chama ele à parte. Irmã Laíde, Jesus tira ele de perto da multidão, chama ele à parte e diz assim, até hoje, você foi impulsionado, você foi levado pela multidão. Aí Jesus tira ele e traz ele à parte, dizendo assim, a partir de hoje, a primeira coisa que eu vou abrir vai ser o seu ouvido. Pastor, não entendi. Jesus estava dizendo para ele assim, a primeira voz que você precisa ouvir não é a voz da multidão. Eu vou repetir. A primeira voz que você precisa ouvir não é a voz e nem o barulho da multidão. A voz que você precisa ouvir primeiro é a voz de Jesus. Pega na mão da pessoa que está do teu lado e diga assim, quando você ouve a voz de Jesus, primeiro, diga assim, a sua língua tem liberdade para profetizar. Não, isso é profético. Diga assim, quando você decide ouvir a voz de Jesus, diga assim, ele libera a sua boca para profetizar. Jesus chama ele à parte. E o que Jesus está ensinando para ele é, ô moço, até hoje, você foi impulsionado, você foi levado pela multidão. Ou seja, o texto diz que ele falava com dificuldade. Por que é que ele falava com dificuldade? Porque ele não ouvia. Por isso, ele falava com dificuldade. Ou seja, quando eu não sei o que eu ouço, aquilo que me alimenta, quando eu me alimento de tudo, quando eu me alimento de notícias ruins, quando eu me alimento só de jornais que trazem desgraças, quando eu fico perto de pessoas tóxicas, pessoas que só sabem falar coisas negativas, coisas ruins, pastor, o que é isso? Eu tenho dificuldade para falar. Perceba, pessoas que só se alimentam de coisas ruins, ela tem dificuldade de falar de coisa boa. Por quê? Porque só ouve coisa ruim. Aí Jesus traz ele para perto
e diz assim: você vai ouvir minha voz. E quando ele ouve a voz de Jesus, Jesus diz assim: efatá. Depois do efatá de Jesus, a língua dele é liberta, o ouvido é aberto. Isso é tão lindo, porque é mais ou menos Jesus dizendo assim: agora você não precisa ser carregado mais pela multidão. Agora você tem acesso, é só você ouvir o que os céus têm reservado para você. É mais ou menos assim. Sabe quando Ezequiel está no vale de ossos secos? Sabe quando Deus leva Ezequiel no vale de ossos secos? O que é que Deus fala para Ezequiel? Ezequiel, declara. Ezequiel, profetiza. E por que é que ele profetizou? Porque ele ouviu a voz de quem estava falando para ele profetizar. Ou seja, todas as vezes que eu ouço a voz dele, ele libera profecias nos meus lábios. O grande problema é que às vezes a gente está como Samuel. Deus está dizendo: Samuel, a gente corre para tudo que é canto. A gente corre para os Elis da vida. E o Eli olha e diz assim: eu não te chamei, volta a dormir. Aí Deus olha de novo: ô Samuel. Aí a gente volta de novo: o Senhor me chamou. Ele diz: não te chamei. Até que o sacerdote entende que quem estava chamando ele de fato era o próprio Deus. Pastor, não entendi. Aprenda a ser sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Ou seja, tudo aquilo que Deus libera sobre a sua vida, toda palavra que é liberada sobre a sua vida tem o poder de mudar a tua história, de mudar a sua vida. Eu ouvi de um pastor outro dia, e ele disse assim: outro dia, um pastor liberou uma palavra profética na igreja, e ele diz: a pessoa precisa receber isso. Só que naquele culto a pessoa não tomou posse, não levantou para tomar posse daquela palavra. E ele disse assim: eu criei tanto naquela profecia, que eu levantei. Ele disse assim: eu não sei se essa pessoa está recebendo, mas eu recebo essa palavra para a minha vida. Por quê? Porque ele aprendeu a ouvir a voz, dizer assim: eu recebo, eu conheço essa voz, a voz é dele, então eu recebo essa palavra para a minha vida. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Permita que o efatá de Deus, a gente aprende tanto falar para Deus, dizendo: Deus, eu quero viver o efatá. Qual é o efatá? Eu quero que o Senhor abra a porta, eu quero que o Senhor abra tudo. Mas hoje eu vim aqui mais uma vez para dizer para você que Jesus vai te frustrar, que Jesus não vai abrir porta, que o que Jesus vai abrir de fato para mudar a sua vida é os seus ouvidos. É o que você precisa. Por quê? Porque se eu entender a voz dele no meu ouvido falando para mim, olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim: não existe porta que fique fechada diante das palavras que ele vai liberar. Não existe. O nosso problema é que a gente materializa tudo na vida dizendo assim: não, eu quero porta, eu quero uma porta de uma casa nova, a porta de um carro novo, a porta de um emprego novo. Mas Jesus diz: não, eu quero outra porta. Eu quero a porta que dá acesso ao teu coração. É a porta que dá acesso. Eu quero falar e você sentir que eu estou falando, ouvir a minha voz e sentir a minha graça entrando. Ouça isso. Deus olha e diz assim: o meu filho vai nascer. Ô filho, você vai nascer e vai nascer no útero de uma mulher. Sabe o útero que a gente criou? A mulher que a gente fez junto. Sabe? Sei. Eu, pai, sim. Você vai entrar dentro do útero. Imagine comigo. Jesus, o Rei dos Reis, decidindo se tornar tão pequeno para entrar no útero de uma mulher. Sabe o que é mais interessante de tudo? É que Maria era virgem.
Maria nunca tinha tido relação nenhuma. Pastor, e como é que foi isso? Deus mandou uma mensagem. E como é que Maria começou a gerar dentro dela aquilo que era um projeto do Pai? Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim: ouvindo. A irmã Maria está lá. Chega um mensageiro do céu dizendo assim: olha, tu és agraciada. Você foi escolhida para gerar algo tão especial. Ela diz: e como vai ser? O Espírito Santo. Como é que começou? Ouvindo. Ou seja, quando os meus ouvidos estão abertos, Deus tem legalidade. Ou seja, eu estou dando legalidade para Deus, dizendo assim: Deus, pode enviar todo e quaisquer projeto do céu para que eu possa gerar. Fala comigo, Jesus. Pastor, não entendi. Quando eu estou sensível e ouvindo a voz de Deus, eu estou enviando uma mensagem para Deus, dizendo: Deus, eu estou pronto para gerar aquilo que o Senhor tem reservado para a minha vida. Esse último domingo do mês de outubro, eu quero terminar este domingo orando com você de uma forma muito especial. E nessa oração, eu não quero que você peça nada de bens materiais para Deus. Nada. Nada, nada, nada. Nessa oração, eu quero que você ore para Deus, dizendo assim: Deus, eu quero voltar a ouvir a sua voz como eu ouvia antes. Você está me entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu sei disso. Lembra? Quando parece que você estava dentro de casa, sozinho dentro de casa. Aí você botava um hino. De repente parecia que tinha uma voz sussurrando dentro de casa. Aí você olhava: mas quem está falando? Não foi uma, nem duas, nem três vezes que eu interrompi orações, achando que tinha alguém dentro de casa me chamando, até que eu entendi que não era alguém de casa, literalmente ali, que estava me chamando, mas era o dono de fato da casa que estava me chamando. Deus tem saudade daquelas conversas. Sabe aquelas conversas de madrugada, quando a gente acordava, mesmo estando com lutas, com problemas, com dificuldades, quando a gente não tinha sequer palavras para falar com Deus, porque estava doendo muito, mas mesmo assim a gente dobrava os joelhos no pé da cama, e a única coisa que a gente sabia fazer era chorar. Posso contar um segredo para você? Deus sabia o que você estava passando através das lágrimas que você derramava. Pastor, não entendi. Deus está com saudade desse tempo. Deixa eu dizer uma coisa. Quanto tempo faz que você não chora diante da presença dele? Não é um choro de emoção, não. Não é emocionalismo, não. É aquele choro de sentir a graça dele. É aquele choro de sentir a presença dele envolvendo a gente. Sabe, de se sentir abraçado por ele. De se sentir cuidado por ele. De dizer assim: filho, vai dar certo. Você vai romper, você vai vencer. Essa luta não vai te parar, essa dificuldade não vai te parar, essa enfermidade não é o teu fim, tem uma nova história para você, você vai continuar. É isso. É com você que eu quero orar agora. Eu quero convidar você para se colocar em pés. Isso.